Rio de Janeiro é um dos cenários mais conhecidos do mundo, cheio de histórias que vamos conhecer agora. O Rio de Janeiro é conhecida por todos como cidade maravilhosa, título justificado pelas suas belezas naturais. E para confirmar, a paisagem urbana carioca foi tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Suas praias são famosas no mundo inteiro, e isto não é coisa recente. A Baía da Guanabara foi descoberta pelos portugueses em 1º de janeiro de 1502, na expedição liderada por Gaspar de Lemos. Na época, a região era habitada por índios tupinambás, uma tribo guerreira. A cidade maravilhosa foi fundada por Estácio de Sá somente em 1565, após os portugueses terem expulsado os franceses da região. O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como porto. Quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais no final do século XVII, Salvador era a capital da colônia, mas então o poder foi transferido para o Rio. Grandes obras foram construídas, como os Arcos da Carioca em 1750. Fugindo das guerras napoleônicas, a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro em 1808. Quando ela retornou para Portugal em 1822, a independência do Brasil foi declarada. Com a transição da monarquia para a república, em 1889, o Rio de Janeiro se tornou a capital federal do Brasil, título que manteve até 1960, quando o poder foi transferido para Brasília. Um dos símbolos do Império ainda permanece bem vivo até hoje. O Jardim Botânico foi criado pelo imperador Dom João VI em 1808 para aclimatar plantas comerciais vindas das Índias Orientais, as especiarias. As palmeiras imperiais eram o símbolo do imperador e ele costumava dar uma espécime como presente especial para poucos favorecidos. Quem tinha uma destas plantas em frente à sua casa era considerado amigo da corte. O visitante atual encontra um agradável jardim com 6.500 espécies de plantas. Aqui existem alguns jardins temáticos, como o Jardim Japonês, a mais completa biblioteca nacional sobre botânica e muito mais. Daqui sai a lista de espécies da flora em extinção. Para pesquisadores ou famílias, um período no Jardim Botânico é diversão na certa. Perto do Jardim Botânico existe outro espaço natural aberto aos visitantes. É o Parque Lage, que abriga a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. Atende hoje a mais de 2.000 alunos, entre jovens estudantes, artistas, curadores, pesquisadores e outros profissionais ligados à arte. Os jardins reservam boas surpresas, com áreas muito agradáveis ao visitante. Grutas com corredores secretos e até uma torre de castelo. Aqui encontramos a fotógrafa Cristina Lacerda, que está lançando uma coleção de camisetas feitas com reciclagem de garrafas PET com suas imagens. Ela possui uma invejável coleção de fotos aéreas do Rio de Janeiro. A melhor coisa que tem nessa cidade é fazer aérea, é voar nessa cidade, que a geografia é maravilhosa. Deus, quando fez a cidade do Rio de Janeiro, acho que ele estava super inspirado.
uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Está entre as 4 cidades mais bonitas em beleza natural. Sou fotógrafa há 25 anos no Rio de Janeiro. Agora estou começando a organizar isso tudo para poder otimizar. Dar uma função para ele, né? Para não ficar parado. E também divulgar a cidade de uma forma positiva, porque é uma forma que nós temos de dar continuidade à transformação. De fato, a melhor vista do rio é do ar, de preferência de avião ou helicóptero. Só assim se tem a dimensão real de como esta capital é especial. Quem não quer voar, a opção é subir nas diversas montanhas que circundam a Baía da Guanabara. Alguns chegam aos pontos altos escalando, mas a maioria opta mesmo por pegar os transportes turísticos, como o bondinho do Pão de Açúcar. Este transporte aéreo mundialmente famoso foi inaugurado em 1912, sendo o primeiro teleférico instalado no Brasil e o terceiro no mundo. Através de 2 trechos, ele leva os visitantes até o topo do Pão de Açúcar, cujo nome foi dado possivelmente pelos índios Tupi, com palavras de pronúncia semelhante, significando morro alto, isolado e pontudo. Os colonizadores portugueses começaram a chamá-lo de Pão de Açúcar, talvez numa homenagem à riqueza dos canaviais. Lá de cima, a vista é realmente de tirar o fôlego. De um lado, o mar aberto, com a praia vermelha da Urca logo abaixo, e mais além, a praia de Copacabana. Do outro lado, o interior da Baía da Guanabara, sempre com diversos barcos transitando. Uma vista excelente da ponte que liga o Rio de Janeiro a Niterói. Esta obra foi concebida em 1875, mas somente construída a partir de 1963 e inaugurada em 1974. O aeroporto Santos Dumont, que mais parece uma plataforma sobre o mar. E a Marina Pública do Rio de Janeiro, a Marina da Glória, excelente abrigo para embarcações de recreio dos cariocas e visitantes. Como na maioria dos lugares, o Rio de Janeiro também tem suas lendas. Aqui as montanhas contam a fascinante história do Guardião da Pedra. Este gigante deitado seria um rei fenício ou um faraó egípcio, cuja cabeça seria a Pedra da Gávea, o corpo seria o maciço da Tijuca e os pés o Pão de Açúcar. Do lado da montanha, uma sombra na cavidade da pedra forma a silhueta de um pássaro íbis. Na mitologia egípcia, há uma imagem da humanidade como um gigante deitado, tendo aos pés a íbis. Lendo ao fato, até hoje tem gente que acredita que antigas civilizações mediterrâneas teriam visitado o Brasil, milênios antes dos portugueses. Para saber mais sobre a história oficial do Rio de Janeiro, que tem tudo a ver com o mar, vale uma visita ao Complexo Cultural da Marinha. A parada mais interessante é o Espaço Cultural, que abriga embarcações reais que podem ser visitadas. Temos aqui uma exposição, o Bauru, que é o navio da Segunda Guerra Mundial, tem uma linda exposição a bordo, mas vamos dar um pulinho a bordo que vale a pena. O Bauru foi construído nos Estados Unidos da América para a Segunda Guerra Mundial, sendo transferido para a Marinha Brasileira em 1944. O navio escoltou comboios e desempenhou missões de transporte de tropas e no patrulhamento. Ele está aberto à visitação desde 82. Os alojamentos da Marinha, não sei se é copiado dos Estados Unidos, eles são sempre pintados de verde.
porque verde é considerado uma cor repousante, né? Os lugares de comer são pintados de amarelo, os banheiros de branco e os corredores de branco. Mas tudo teve por trás esse olho de que o amarelo te dá fome, te dá desejo, o verde te dá sensação de repouso e tudo mais, né? E o navio da Primeira Guerra Mundial, de 1910 a 2010, 100 anos de serviço, tá? Ele passeia pela Baía de Guanabara, está pintado com as cores originais de 1910 e foi uma restauração, né? Ele era um rebocador, foi usado até chegar no bagaço. E aí nós trocamos as máquinas, não é mais um rebocador, ele é uma máquina para andar na Baía de Guanabara com visitantes. E ela faz a ligação com a Ilha Fiscal. Dos acervos mais preciosos que existem em museus brasileiros. Ela é feita no Brasil, ela foi feita na Bahia, com madeiras brasileiras de boa qualidade. É uma obra de arte, sem dúvida nenhuma, e foi um presente feito para D. João quando ele chegou no Brasil. Servia para ele se deslocar dentro da Baía de Guanabara. Foi ela que levou D. João para o navio que o levou para Portugal. No Espaço Cultural da Marinha, pode-se ir à Ilha Fiscal pelo mar, mas também é possível ir por terra. Esta ilha é famosa por ter sido local de uma passagem muito interessante na história do Brasil, o último baile do Império. Muito interessante é a pedra da ilha. Cada cidade tem sua pedra. E o Rio de Janeiro, qual é a pedra? É o gneiss, é uma pedra granítica. E toda a ilha, que tem um trabalho muito bonito em pedra de cantaria, né? Ela foi tirada de uma pedreira lá das montanhas da entrada da Barra, ali pelo Morro do Parmado. O que quer dizer que esta é a pedra do Pão de Açúcar de todas as montanhas lá da entrada. Ela foi construída na década de 1880. Tá? Ficou pronta em 1889 e o baile praticamente foi o que aconteceu. Então tudo começa realmente com uma quartelada do Exército contra o partido que está no poder, que é o liberal. Uma semana antes, ou mais tempo atrás, um pouco só que houve a morte do rei de Portugal e com isso a festa foi adiada. Mas cerca de uma semana antes do 15 de novembro houve o baile da Ilha Fiscal, em que o partido liberal quis mostrar que tinha apoio e estava todo poderoso e por isso fez um baile de arromba. Então, nesse golpe de Estado, essa revolução que o Exército fez exclusivamente contra o Partido Liberal, no correr do dia, a ideia de república apareceu como a conciliadora. Fazem parte do Complexo Cultural da Marinha também a Biblioteca da Marinha e o Museu Naval. O Museu Naval, né? A exposição de longa duração mostra a história do Brasil vista do mar. Eu posso caminhar desde o descobrimento. O descobrimento veio do mar, não há dúvida nenhuma. Foram aquelas armadas portuguesas que mantiveram o Brasil unificado, né? Depois as invasões, a riqueza da terra, que era o pau-brasil, atrai franceses, porque eles tinham a manufatura de tecidos e precisavam do corante. Então, começou a ser invadido, né, primeiro por franceses, sem dúvida nenhuma, e depois os holandeses vieram em busca do açúcar, que é a riqueza da terra. Para a colonização, os portugueses começaram a plantação de cana-de-açúcar no Brasil, né? Na sala 3, estamos falar que o Brasil se expandiu, ele passou além do Tordesilhas, né? Buscando essas preciosidades, as bandeiras, etc. Vão botando fazendas pelo caminho. E eu chego até a independência. E essa independência, com a vinda de D. João VI, viabiliza uma independência unificada. Quando Pedro I fica, torna possível essa independência unificada. E é uma marinha que vai levar a independência para todas as partes do mundo. Também a política externa. Para o Brasil era importantíssimo que os rios da Bacia do Prata fossem navegáveis para o Brasil.
porque era a maneira de atingir o interior do país, tanto Mato Grosso quanto o interior do Rio Grande e tudo mais. A Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, é o nosso maior envolvimento militar. Isso está dividido em duas salas. Do ponto de vista de uma marinha, uma primeira sala em que a gente tem navios de madeira e uma segunda fase que a gente precisa de encoraçados da época, modernos, para enfrentar as fortificações do Rio Paraguai. E a última sala traz a tempo presente, traz no conceito. Veja como a marinha, como o poder naval, foi importante na formação desse país que você herdou. E a exposição, como vocês vão ver, termina com uma escultura que tem uma forma pacífica, é brilhante porque a paz é brilhante e tem grafitada a palavra paz em muitas línguas, que quer dizer exatamente isso. Todos querem a paz, mas sempre de uma forma diferente. Um dos pontos mais visitados no Rio de Janeiro é, sem dúvida, o Corcovado. Para chegar lá, é possível ir de carro, a pé ou da maneira mais divertida, no trenzinho do Corcovado. O trem do Corcovado foi inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II e é considerada a menor ferrovia do mundo. Além de levar os visitantes até os pés do Corcovado, o trem corta a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. O trem é usado também pelos locais, que moram ao longo das poucas paradas. A estátua do Cristo Redentor tem 38 metros de altura e foi eleita uma das 7 novas maravilhas do mundo. E do alto é possível ver todo o Rio de Janeiro, numa vista encantadora. No Corcovado, os turistas não resistem às poses mais estranhas para levar para casa sua imagem ligada ao Cristo Redentor. Quando a família real mudou para o Brasil em 1808, a melhor residência foi cedida para o rei. Ele se instalou na Quinta da Boa Vista. Hoje o lugar é um complexo paisagístico público que abriga o Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia. O Museu Nacional é uma instituição bastante antiga, vai fazer daqui a 4 anos 200 anos. O museu, nessa época, no mundo inteiro, os museus funcionavam muito como centros difusores de cultura. Se manteve dentro desse padrão de difundir a cultura, a educação e a ciência desde lá até hoje. Quando chega o sábado, domingo, a família carioca vem para a Quinta da Boa Vista, porque ela tem aqui um lugar de fácil acesso, de baixo custo e de grande interesse cultural e turístico. Então aqui você tem o Jardim Zoológico, aqui você tem o Museu Nacional, você tem opções de alimentação a baixo custo, em um lugar tranquilo, seguro durante o dia e acabou se tornando o local ideal. No caso específico do museu, é um museu de história natural.
Então você tem a parte antropológica, né, estudo de culturas indígenas, você tem a parte arqueológica, são os resquícios dos povos que habitaram o país em outros tempos, você tem a parte de paleontologia, com os dinossauros, você tem as múmias, você tem os animais recentes. Então você tem uma diversidade de informação muito grande. E ao longo dos últimos anos, o museu passou por uma série de reformas. Então, várias exposições foram renovadas, várias instalações físicas foram recuperadas. Então, o museu hoje está numa situação muito interessante para receber visitantes. No final do ano passado, a gente inaugurou toda uma ala nova, parte de invertebrados e insetos, que é uma área bastante visitada pelo público. Hoje, para uma criança, um esqueleto, ela vai dizer, muito bom, o esqueleto está legal, mas cadê o bicho? Porque hoje o que elas querem ver é o animal reconstruído, é o animal como era em vida. E aí entra um novo profissional dentro da museologia, no caso da paleontologia, o chamado paleoartista, capaz não só de montar o dinossauro, mas de reproduzir ele da maneira como os cientistas acreditam que ele era quando era vivo. O Parque Nacional da Tijuca é um dos maiores reflorestamentos urbanos do mundo. Desde a colonização, a floresta vinha sendo derrubada para sua madeira ser usada nas construções da Cidade Maravilhosa, o combustível para olarias e engenhos de açúcar. Depois, com o ciclo do café, todas as encostas viraram fazendas. Somente em 1860, o imperador Dom Pedro II ordenou que a área fosse toda reflorestada, com mudas nativas, pois o Rio de Janeiro enfrentava problemas ambientais, como falta d'água. O parque, com suas trilhas, cachoeiras, montanhas, pode ser visitado durante o dia. Além de todas as atrações turísticas do Rio, um simples passear pelo centro da cidade maravilhosa já é um tour cultural rico. É possível visitar prédios antigos, becos, ruelas, igrejas, monumentos, tudo com muito charme e história. O Aqueduto da Carioca, ou Arcos da Lapa, localiza-se na região da Lapa. Eles foram concebidos em 1602, mas concluídos somente em 1723. Os Arcos da Lapa se tornaram desde então um ponto de referência e atração turística do centro do Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa oferece infinitas opções para diversão noturna. Uma muito procurada é a visita aos restaurantes e bares do Morro Santa Teresa. Este local tradicionalmente abriga artistas plásticos, poetas e outros. Aqui, na verdade, é a minha casa e meu ateliê, e também é o ateliê dos amigos. Várias pessoas do bairro expõem aqui, amigos expõem aqui na galeria, então eu faço daqui a minha casa e um ateliê ao mesmo tempo, entendeu? Em Santa Teresa, somos todos estrelas e o bondinho amarelo alegre, com seus corações vermelhos latejantes, para na estação do Corvelo. É ele, o grande regente dessa orquestra, que encanta a vida de quem chega, de quem fica e de quem passa.